O nome tá limpo, primeira coisa. Que bom. O Brasil não é para amadores, nós sabemos disso. De fraudador, ele usa a nossa pressa. Então, assim, o fraudador, ele usa a urgência. E sou sagitariana, a dona da mala pronta. Acreditem em vocês. Assim, não deixem que a sociedade te diga aonde vocês devem estar. Olá a todos, queridos ouvintes, espectadores. Estamos aqui em mais um podcast da AMIG, Associação das Mulheres da Indústria do Gaming. E para quem não sabe, essa associação é das mulheres aí desse mundo de bets. Então, nós aí apoiamos muitas mulheres a conhecer esse mercado, a entrar nesse mercado, crescer cada vez mais nessa indústria que tanto aí é promissora para o nosso setor. E hoje nós estamos aqui com uma co-host maravilhosa, Ana Paula Souza. Olá. Ela que está fazendo muito trabalho na MIG, muitas associadas já conhecem. Para quem não conhece, ela sempre está aí muito ativa conosco e ela vai nos acompanhar hoje no nosso podcast. Isso mesmo, pessoal. Espero que vocês gostem. Para quem não me conhece, eu acho que vocês já ouviram falar sobre a Aninha. Então, eu sou a Aninha. Exatamente. Cuido do marketing da MIG, então sempre podem estar contando comigo ali no grupo, né? Quem ainda não falou comigo, enfim, se vocês precisarem, tô sempre por lá. Exatamente. E vamos lembrar que aqui nessas redes vocês podem segui-las e se inscrever, colocar o like, né, aqui, justamente para que nos ajudem, né, a dar cada vez mais visibilidade para o nosso podcast da MIG e para você também acompanhar cada vez mais todas as nossas notificações, todos os podcasts que forem, né, aí adicionando, entrando. Tem muito tema, tem muito assunto legal, tem muitas pessoas que já vieram e vão vir ainda nos nossos podcasts. E estamos muito ansiosos aqui para receber a nossa convidada de hoje. E a gente não pode esquecer dos nossos apoiadores que fazem acontecer com a MIG. Então, a gente agradece muito aos nossos apoiadores Ouro, que é a Contra F5, a Pay for Fun, a Legítimos, o Serasa Clear Sale e a Único. E os nossos apoiadores Prata, que é a CNC Contábil e a Tosini Freire. Obrigada por vocês sempre apoiarem a gente. E agora nós estamos aqui, vamos apresentar a nossa convidada de honra. Muito obrigada pela sua participação. Gente. Nós estamos aqui com a Thaís Freitas, que é gerente executiva da Serasa Clear Sale e vai contar para nós muita coisa legal, justamente da empresa, mas principalmente de você também, que eu sei que você tem muita experiência. Você já trabalhou, acho que 18 anos, né, com o B2B, aí com o varejo, né, com toda essa parte de e-commerce também? Um pouquinho de e-commerce. E agora você está trazendo a tua experiência também para a indústria, então a gente vai querer saber muito de você. Obrigada mesmo pelo convite que você ter aceitado. E a gente vai querer saber como é que você começou, com um pouquinho da tua trajetória, e como é que você chegou nessa indústria. Obrigada pelo convite. Eu adoro fazer parte da MIG, eu acho que é uma associação que empodera a nossa indústria. E bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá no horário que estiverem assistindo. Vai ser um prazer dividir com vocês um pouquinho que legal. Do que eu sei. Com certeza, Estamos vai ser curiosas. um prazer. Vai ser um prazer enorme. Vamos lá. E conta pra gente, como é que você começou nessa indústria? Como é que deu um pouquinho da tua trajetória, né? Mas como é que você chegou aqui? Olha, o mercado veio para mim, é interessante como qualquer mulher, né, com a vida pessoal se misturando com a profissional. Então, eu voltei de licença maternidade em novembro do ano passado, bem na época das discussões da regulamentação no Brasil. E ganhei, né, tive a honra de estruturar a área de alianças e parcerias na Serasa. Neste mesmo momento, então eu brinco que eu batizei 2 filhos em um ano, né? Batizei o Martim, que nasceu em março, e a Área, que nasceu em novembro. E as coisas se misturaram muito, foram muito rápidas, porque é muito legal ver, assim como um bebê nascendo, a indústria nascendo no mercado brasileiro de uma forma super estruturada, né? E me apaixonei, né? Não tem como. Dizem que quem entra não sai mais, É, né? Um problema que a gente percebe. Então, já tá sentindo que vai ficar. Total. Ainda uma indústria divertida, inteligente, de gente muito competente, querendo fazer muito bem feito. Então, assim que começou a minha história com a indústria.
Que legal. É apaixonante, né? E antes da indústria, o que você fazia? Porque você tem aí, o que é? Eu acho que você é jornalista. Conta pra gente como é que é essa toda reviravolta. Minha carreira é feita de reviravoltas. Eu sou jornalista de formação. Incrível, Então, que legal. sempre gostei de escrever, sempre fiz muita coisa de escrita. Acabei caindo no mundo corporativo nos últimos anos da faculdade. E fui trabalhar na Câmara Americana de Comércio. Então, fiquei lá 4 anos. Recebendo autoridades americanas, falando de mercado, falando de business, e me apaixonei. E depois fui para o CRM, trabalhei muito tempo com CRM, em empresas grandes, né? Em empresas de varejo, indústria. Então, era consultora de CRM. E depois fui para a Serasa na parte de Marketing Services no início. Nossa. Então foi agarrando olha a história. Surgindo ali. Vamos que vamos. Eu fui me apaixonando e fui indo para outros mercados e tentando descobrir como é que funcionavam as coisas. E fui para Marketing Services dentro da Serasa, que tem uma atuação super forte com dados, né? Sempre o foco, nós somos uma data tech, então muito esse foco de dados e como é que você otimiza isso da melhor forma possível. E não tem lugar melhor no Brasil do que a Serasa para essas coisas de dados e entender informação de brasileiros. E depois fui para o mercado de crédito. Trabalhei mais ou menos uns 5 anos em crédito com grandes bancos, bancos médios, bancos públicos, licitação, loucura de Brasília. E depois, finalmente, caí aí na área de alianças e parcerias. Então, e essa bagagem toda, com certeza, vai ter muito proveito para o setor de game, assim. Sem dúvida. Eu vi muitos mercados amadurecendo ao longo desses anos. Assim, você já até conseguiu observar esse processo, né, de amadurecimento, até para comparar mesmo com o setor de agora, né? Sem dúvida, eu vejo muita sinergia, assim. O mercado a indústria de gaming, ela está exatamente no momento em que eu vi outras indústrias que nasceram, por exemplo, como bancos digitais, próprios tipos de varejo, o próprio e-commerce, como ele é feito hoje. Então, você tem aquele período que é de nascer mesmo, de todo mundo entender o que é, de pensar, e tem o período que, na minha opinião, é o período que nós estamos, que é de consolidação. Exato. Que é, de fato, desmistificar para o mercado o que a gente faz, de entender a regulamentação e abraçar a regulamentação como forma de abraçar a indústria e de regular a indústria, de trazer segurança para o consumidor. Então, eu vejo muito dessa sinergia. Filme, né, demais. Já sabe o que vai acontecer. Demais, assim. Já praticamente está prevendo o futuro até, né? Eu acho que a gente está muito no caminho certo quando a gente olha para quando eu vejo conversas como de jogo responsável, porque eles realmente são discussões que abraçam o segmento, né? Sim. E aí a gente fala, né? Claro que concorrência sempre vai existir entre players, entre operadoras, né? Ou entre qualquer outro segmento, entre bancos e tal. Mas quando um segmento se une para fazer um mercado mais saudável, não tem para ninguém, né? E eu não tenho dúvida que o nosso mercado é, de fato, um mercado que veio para ficar, né? É um mercado que nasceu... de uma forma diferente, né? Veio de fora, numa forma talvez aproveitando muito essa era global em que a gente vive, mas que ele abrasileirado, ele só tende a ganhar, né? Sim, totalmente. E é uma delícia, né? Ver esse mercado começando a falar português é realmente um prazer enorme. Muito legal mesmo, velho. E agora que a gente quer saber, e a Thaís? A Thaís Pessoa. Thaís, como a gente diz, CPF. No CPF, na Serasa é assim. É verdade. O nome tá limpo, primeira coisa. Que bom. Eles na empresa já dá uma checada, né? O nome tá limpo, gente. Bom, já falei, né? Sou jornalista, eu falo que eu sou jornalista de diploma e de vocação. Então, eu adoro falar, eu adoro comunicação. Sou negociadora, né, de profissão, brinco que... No final, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de qualquer forma de comunicação. Música, arte, livros, tudo mais. Sou mãe de 2 pessoas fantásticas, que é a Elis, de 5 aninhos, e o Martim, de 1 ano. Ai, que lindo. Então, sou apaixonada pelos meus filhos. Apaixonada por Beatles. Que legal. E é isso, gente. E sou sagitariana, a dona da mala pronta. Adoro signos. Não, gente. Maravilhoso. Meu ascendente A louca é do Sagitário, signo, a louca do signo. Te conheço. Exatamente. Eu sou bem da indústria. Quem é da indústria sabe, né? Que a mala tá sempre pronta, né? Então,
Eu sou a Exatamente. rainha da mala pronta, gente. Então... Adoro uma piada, adoro um rolê. Exato, exato. Tá frequentando muitos eventos de sagitariana. game? Como é que você tá Adoro, achando? gente. Tem Que é coisa bem um pouco melhor. diferente, né, dos outros eventos. Não, gente, Divertido. total. Olha, Povo não tem nada... animado, né? Não tem Esse- nada a ver com os eventos do Bacen, Eu gente. imagino. Bem diferente. Divertido. Você sabe que é muito engraçado, porque a gente fala muito sobre isso, né? Não só nos podcasts que a gente faz aqui da MIG, mas sempre em conversa, né? Que a gente tem na indústria, a gente fala, será que tem alguma indústria que chegue perto desse povo tão animado, esse povo que gosta de um pós-evento, que gosta de de uma Amigo festa. do fim. A Total. galera Toda a amiga do galera é fim. inimigo do fim. E todo mundo, quando entra na indústria, fala: gente, eu tenho que me preparar pra isso. Porque eu não tô mais Fisicamente, preparada. né? Exatamente. Exatamente. É um mercado de networking, né? E é uma É de delícia, relações, né? né? Total. Eu acho que... Fica muita vontade, né? Total, eu acho assim, e a amiga é muito isso, né, gente? O que eu adoro é que é um mercado que tá aberto a ensinar. Isso é lindo, Isso. né? Isso é lindo, assim. É um mercado em que você pode chegar sem saber nada, num happy Aham. hour, você vai sair falando a língua, né? É, Então, é verdade. eu acho que é isso, né? Bom, a amiga adora também o happy hour, né, gente? Nós somos isso, né? Então, Já foi, então, no Happy Hour? já, com certeza. A Serasa, inclusive, já patrocinou com a Clear Sale. Isso. O lá do Rio de Janeiro. Eu não Exato. perco um, gente. Foi incrível, foi muito legal. Eu tô sempre Foi lá. muito bom, foi muito bom. Não, e é legal porque principalmente as nossos happy hours da MIG junta muita gente, né? Muita gente. E é legal também porque não é só mulher, Não, né? Os exato. homens que apoiam a MIG também sempre estão lá, sempre estão apoiando. Então, essa é a parte muito bacana, né? Dessa troca que tem. Que nem você falou, é troca de... Eu acho que... De conhecimento, Exato. mas também ali de trocar figurinha, Se de fazer formam oportunidades de amizades negócios, também, de se formam amizades, amizades. exato. É uma pauta de equidade, né? Isso que é legal, né? A gente não tá falando de uma associação de mulheres buscando uma diferenciação das mulheres. A gente tá fazendo uma associação de mulheres que traz Inclusão. equidade, né? Então, que Exatamente. traz um ambiente em que nós estejamos em mesmo peso, de repente, com as mesmas forças, né? Exato. E a gente sabe que no mundo inteiro este é um issue do nosso mercado, né? Com Então, A isso gente é muito observou legal. que o segmento ele tá crescendo, porque não crescer junto com as mulheres ali certinho, na pauta de equidade com homem, mulher, enfim. Todo mundo é muito capaz, né? Exatamente. Então, Então, a gente foi observando, enfim, painéis. A maioria, antigamente, eram só homens, né? Então, poxa, tem tanta mulher bacana, né? A gente conhece muita mulher muito boa, né? Muito profissional. E é nisso que objetivou todo esse movimento, né? E tem dado muito certo, assim, a aceitação é muito boa. É um núcleo de mulher inteligente, Total. né? Mulher admirável, né? Isso A gente tem muito legal. orgulho. Não, vocês têm que ter. Isso é muito louvável, assim. É muito legal. É E mesmo. seus hobbies? Hobbies, gente. Olha, hobby pra mãe é complicado, né? A gente pode falar de tanta coisa. Mas pode ser antes da mãe também, de E mãe. você sabe que eu sempre penso nisso? Aliás, até pra falar desse tema, né? A gente fala muito de como mulheres e para mulheres, e a gente não pode deixar de falar de autocuidado, né? De se colocar em primeiro lugar, porque nós mulheres, a gente tem uma carga a mais de se provar no mercado de trabalho, de ter 1 milhão de responsabilidades, de conseguir lidar com tudo isso, E Dupla né? conciliar jornada, tudo né? isso também, né? E lembrar quem a gente é, né? Então, assim, cara, meus hobbies são... Eu adoro praia, eu gosto de stand-up, me deixa lá o dia inteiro no meio Ai, do eu mar que eu fico adoro. bem. Fico muito bem. Eu toco violão, então também é um Legal! hobby que eu Você gosta de adoro. música, né? Gosto. Eu sou bem sagitariana, gente, então eu faço bastante coisa. Então eu Que gosto de tocar máximo. violão, eu estudo francês, e é isso, né? Nossa, assim, francês, que legal. adoro. Chique. Chiquérrimo. É meu momento de qualidade, assim, de lembrar. Você já foi treinar o teu francês? Cara, já Porque fui. na França, Já fui. lá, tipo, ninguém gosta de falar outro idioma a não ser o francês, né? Tipo, tudo bem, eles falam outros idiomas, mas no momento Mas eles que são você bem patriotas ali que de falar o você francês deles. se aproxima deles, eles esperam pelo menos que você tente É. falar alguma coisa, né? Eles são gentis. Eu fiz uma viagem 3 anos atrás, eu andei 3.000 quilômetros de carro pela França. Foram 9 cidades em um mês. E é interessante, né? Porque em Paris é muito comum as pessoas não quererem falar inglês, talvez por ser um polo turístico, né? E nos outros lugares as pessoas não sabem falar inglês. Então, até legal falar disso, porque é muito interessante ver, né? Nas escolas eles ensinam, os alunos podem optar em aprender ou inglês ou alemão. Então, tem muita gente que aprende alemão. E as pessoas não sabem falar inglês. Mas
no gesto elas te entendem, né? Mas sim, assim, eu acho que E é gostoso você aprender a falar outra língua, né? Legal. Eu acho que a gente, além Não, da gente com estar no mercado certeza. global, Né? é muito gostoso você ter contato, né, com outro idioma, né? Eu acho que Você aprende a cultura mesmo ali, né? Através do idioma também, né? eu sou apaixonada por línguas, assim. Eu acho que. E é o tipo de coisa que expande o mundo, né? Expande o nosso mundo, sabe? Olhar, né? Com certeza. Então, esses são os meus hobbies. Ai, que Muito legal. legal. Que legal mesmo. Adorou. Obrigada por compartilhar conosco. Obrigada a vocês. Bom, pessoal, agora a gente vai pro quadro Um Giro no Mercado. Esse quadro da MIG, ele fala um pouco, então, sobre o que está acontecendo no mercado, né? Quais são as pautas de agora que as empresas estão lidando aí com essas movimentações, esses avanços do setor de game, né? E como essas empresas estão lidando com essas mudanças, os próximos passos, enfim, para agregar realmente no setor. Então, Thaís, a primeira pergunta é... Bom, a Serasa, ela é referência, né, em combate à fraude, isso nós sabemos. E, bom, vocês têm contato com diversos setores, né, para combate à fraude. E agora, com contato com gaming, que outros aprendizados vocês podem aplicar, né, de experiência para esse setor? Se é muito diferente? Qual foi a percepção de vocês em relação a isso? Ótima pergunta. Nunca vai ser muito diferente porque a gente está falando do mesmo consumidor. Então, é o mesmo brasileiro, né? Sim. Então, a gente aprende muita coisa. A gente aprendeu muita coisa com todos os mercados. E que o brasileiro Aprende. é criativo, né? Pra caramba, minha gente. A gente acha que... Quando a gente acha que entendeu a fraude, ele vai lá e melhora, exatamente. entendeu? Exatamente. O Brasil não é para amadores, nós Não. sabemos disso. Então, é muita coisa. Por exemplo, né, uma coisa que a gente sempre vê, né, que a gente aprendeu, é que fraude a gente prevê em camadas. Então, a gente sempre tem a prevenção em camadas. Não adianta a gente ter um gatilho para fraude, ou uma cobertura para fraude, ou um só layer. A gente sempre tem que pensar em várias camadinhas de informação, em vários insights que a gente coloca em vários layers e na combinação de produtos. Então, por exemplo, quando a gente fala da indústria de gaming, a gente criou um produto chamado ValidaBets, que tem os dados da ClearSale, os dados Serasa, e eles têm várias camadas esse produto. Ele não é um produto blocado, único. Exatamente porque a fraude acontece em várias camadas. Então, o fraudador, ele sabe que existem várias verificações, ele sabe que a gente está de olho em todas elas. Então, ele vai tentar fraudar em alguns pontos, ele vai tentar furar a bolha. Então, é isso que a gente aprende, que eu acho que tem que ficar muito claro. A gente sempre tem que estar um passo à frente do fraudador, esse é o trabalho da prevenção à fraude. E a prevenção em camadas, ela é a única solução que a gente vê, não só no segmento de game, como qualquer outro mercado. Identificar essas lacunas, né? Assim, Exato. prever antes que Não, os e vocês têm que estar fraudadores- constantemente encontrando. Justamente, a gente estava Essas falando da brechas. criatividade, né, do brasileiro. Vocês têm que estar procurando isso também para ir se atualizando, né? Sempre estar correndo contra isso. Não, isso não para, gente. A fraude, ela nunca para. Então, a gente tem que pensar que é exatamente isso. Onde existe espaço para o fraudador, ele vai estar lá. E se a gente blinda, se a gente prevê a fraude, né? Se a gente aplica, por exemplo, uma política, ele vai tentar burlar ainda assim. Então, a gente vê vários casos de fraudes, vocês nem imaginam. Depois a gente pode A gente até vai perguntar, conversar. com certeza. Mas, assim, são vários casos de fraude que a gente não imagina. E, ainda assim, a gente precisa ter ferramentas tecnológicas para prever, para não deixar que passe. Ainda mais com as tecnologias de hoje, né? Enfim, bots e deepfake. Sem dúvida. Torna tudo mais isso. difícil, desafiador também. Né? Exatamente, máscaras ultra-realistas. Então, a gente está falando aqui de um lugar realmente em que a palavra-chave são camadas, né? São prevenção em camadas. É isso que a gente aprendeu em todos os segmentos, tá? Tem ainda mais um setor relativamente novo com a regulamentação, né? Então, acredito que essas camadas ainda vão ser reveladas, novas camadas, né? Enfim. Exato. E à medida que o mercado se profissionaliza, né, se consolida, o fraudador também se consolida. Sim. Então, a gente também tem que entender que o fraudador, ele também não é bobo, ele está ali se aprimorando. Então, se a gente enxerga o fraudador como um profissional da fraude, a gente entende o quanto a gente tem que ser uma empresa à frente. E eu acho que a contribuição desses outros setores é isso. A gente está falando, no final, dos mesmos brasileiros. Não, e vocês podem até se adiantar a passos. Por exemplo, acontece, como você falou, né? No gaming, ainda está se consolidando, o público também. Também. Né? Mas em outros setores, que ele já está mais consolidado, que ali vocês pegam algumas coisas que já está acontecendo, que ainda não está acontecendo ainda no game, mas aí você já preveu, já
né, se antecipa ali aqueles fatos. Eu acho que para proteger mais ainda, né? E a recíproca é verdadeira. A gente aprende um monte de coisa também. Pensa que o gaming ele é muito mais ágil, né? Ele tem uma tempestividade muito maior do que outros segmentos. A gente também aprende muito, né, com a indústria. Porque a gente aprende a ser mais celery, a ser mais ágil, a entender. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, dica para todo mundo, dica para quem tá em casa, para todo mundo. Gente, fraudador, ele usa a nossa pressa. Então, assim, o fraudador, ele usa a urgência. Exato. Se a gente recebe alguma coisa em casa, avisa a família, dica pra avó, dica pras tias, pra mãe. O fraudador, ele vai usar a nossa pressa para avaliar a informação. Esse ponto fraco, né? Esse é o ponto fraco. Então, ele tenta ser rápido. E a nossa indústria é o quê? Rápida. Sim. Então, a gente precisa ter muita inteligência e prever. Tá sempre passos à frente desse fraudador para conseguir prever a fraude. E a gente usa muito essa expertise de Serasa, por quê? Porque hoje eu sou obrigada a ser rápida em várias outras ocasiões, né? Atuando em bancos, ele também muito tempestivo. Hoje em dia a gente faz uma transferência bancária, quanto tempo ela demora? Rápido. Então a gente precisa ser muito tempestivo em qualquer etapa do processo. É isso que a gente aprende muito e a gente recicla muitos segmentos. Isso é uma grande vantagem, assim, até quando eu penso em carreira e quando eu penso em Serasa e que eu amo, é isso. Esse conteúdo, esse portfólio completo, ele ajuda muito a gente a entender mercado, né? E o mercado, gente, é isso. O brasileiro, ele é um só. Total. Né? Então, a gente entender o mercado é a gente entender esse brasileiro, esse consumidor, esse apostador em todas as etapas da jornadinha da vida dele. A gente não está falando aqui só de como ele joga em relação ao time dele na quarta-feira. Eu estou falando de fato desse brasileiro em como ele usa o cartão, em como ele se comporta no supermercado, enquanto ele faz uma compra no e-commerce. Né? Exatamente. E o fraudador, idem. Né? Exato. Idem, exatamente. Não, e falando mais em apostador, né? Aprofundando mais esse assunto, tanto apostador quanto operador. Você falou sobre o ValidaBets, né? Que é essa ferramenta aí para ajudar no combate à fraude também. Eu queria saber mais especificamente como ela funciona, como que ela vai ajudar tanto os apostadores quanto os operadores também que estão no mercado. Tá, o ValidaBets, ele veio para trazer segurança. Acho que essa é a grande palavra. Segurança para a operadora, né? Então, segurança para o segmento, em que a gente faz a validação realmente daquele jogador em várias etapas, daquele apostador em várias etapas. E ele traz segurança para o consumidor. A gente fez uma pesquisa na Serasa, só para trazer para vocês, a gente trouxe um recorte com mais ou menos 2.000 pessoas, né? Que equivale a uma amostra bem válida de Brasil. Que fala que os apostadores têm preferência por segurança. Então, isso é importante. Quando a gente faz um cadastro numa casa, a gente coloca o nosso documento, a gente coloca a nossa cara, a gente coloca o nosso dinheiro. Então, essa preferência por segurança é algo que o ValidaBets traz como primeiro chapéu. A gente os fatores decisivos ali traz um fator de segurança, né? Exatamente. E traz um pouco da nossa marca, né? Que também é reconhecida pelos brasileiros como uma marca que traz segurança pro consumidor de modo geral, né? Sim. A gente é sinônimo de segurança, não é mais sinônimo de cartinha, né? A gente já mudou isso. A gente é sinônimo de ajudar brasileiros a terem uma vida financeira saudável. Então, a gente traz muito desse conceito de ajudar brasileiros a terem uma vida estável, saudável, a proteger o mercado também dentro do ValidaBets, nesse produto que tem essas várias camadas, mas, sobretudo, tem esse selo de segurança que a Serasa traz. É muito legal. Eu ia perguntar sobre um dado, mas esse dado é bem relevante mesmo. É legal, né? Muito legal. E é isso, né, gente? Assim, quando a gente tá na internet, quando a gente fala de um mercado regulado, a gente fala de um mercado mais seguro. Total. Esse é o benefício que a gente traz para o segmento, né? E para o mercado brasileiro. É trazer um segmento que traz uma camada de diversão, né? Uma camada de diversão para o brasileiro, mas, sobretudo, que tem que ter esse viés da segurança, né? De não ser uma porta de invasão de dados, uma porta de vazamento de dados. E é isso que eu adoro no nossa indústria. É uma indústria que nasce muito séria, né? Bom, e você que lidera, né, a parte de parcerias, alianças no Serasa, a gente quer entender um pouquinho como é que você vê essas oportunidades de colaboração, né, entre as plataformas, os operadores, os reguladores. Como é que você enxerga isso? Não, perfeito. Eu acho que todas as áreas de alianças e parcerias, elas têm um pouco desse chapéu de conversar com todo mundo. Com E a certeza. gente leva muito a sério esse chapéu. Então,
trazer ambientes em que todos esses players possam se conversar é muito importante, né? Eu acho que a nossa indústria já é uma indústria de papo, já é uma indústria de troca de informações, mas que a gente sempre pode melhorar. Então, a gente fez um evento há pouco tempo atrás e faz alguns eventos recorrentes para essas trocas, sobretudo agora conversando muito sobre jogo responsável, porque a gente acredita que é uma pauta que a gente já viveu em outros segmentos, tipo Resolução 6, né, do Bacen, e outros momentos, positivo, outros momentos do Brasil em que a gente conseguiu colaborar e a gente também pode colaborar com ambientes de papo, né? Mas eu acho que tem tudo a ver, assim, quando a gente fala de parcerias, a gente está falando realmente de conexões de soluções e conexões de interesses, né? Então, acho que essas trocas têm sido muito legais, assim. Acho que é aqui que a gente mais consegue contribuir, sabe? Não, com certeza. Eu acho que é primordial essas trocas, Sem porque dúvida. eu acho que entre elas, essa interação que existe, eu acho que traz muito mais munição, né? Para o que, como você comentou, por exemplo, combater o jogo responsável. Quais são os papéis de cada um? Como é que a gente pode envolver tudo isso para conectar e para poder ter soluções? Como é que a gente, né, aprimora e aí começa a desenvolver todos esses temas, né? Eu acho que é extremamente importante essa Sim. colaboração, Uhum, digamos exatamente. assim. Não, total. E assim, quando a gente fala de mercados mais consolidados, isso é legal também falar. Normalmente, a gente tem, por exemplo, instituições financeiras. As áreas de vendas ou de marketing, talvez elas não se conversem tanto, porque elas se sentem concorrentes. As áreas de fraude, não. As áreas de fraude são áreas conectadas. Então, se a gente traz isso para o nosso segmento, que está em ascensão, crescimento e amadurecimento, a gente tem que trazer essa lição do segmento, que é sobre fraude ou sobre regulamentação ou sobre jogo responsável, nesse caso, sobre responsabilidade, a gente tem que estar todo mundo junto. Independente se a gente é concorrente ou não. Claro. Porque a gente fortalece o segmento, né? Então, esse eu acho que é uma coisa interessante de falar, assim. Que eu acho que a gente tem ido muito numa linha legal pra caramba, assim. Acho que a MIG certeza. favorece muito isso, né? Na minha opinião, que é onde existe ambiente para se conversar, a gente não fortalece um player, né? A gente é concorrente no dia a dia. Exato. Na prática, a gente é parceiro para fazer Todos segmento correm pelo mesmo crescer. objetivo, né? Exatamente. Acho que mesmo nos subgrupos, né? Enfim, tanto de fraude, enfim, de mulheres, da própria indústria, acho que a palavra é união e parceria para todo mundo evoluir junto mesmo. Exatamente. Né? Que todo mundo Concordo. fala a mesma linguagem, né? A mesma língua. Exatamente. Todo mundo em busca do mesmo propósito, Exato. né? Enfim, vai beneficiar a todos. Né? E quanto mais a gente consegue botar esses temas na pauta de uma forma séria e entendendo quais são as elasticidades de cada uma das empresas, a elasticidade de cada um, os apetites, o apetite do governo em aceitar as nossas proposições, né? A gente tem tantas nossas mulheres, inclusive, né, para agraciar trabalhando lá em Brasília e entendendo como é que a gente pode regular, como é que a gente pode abrilhantar isso, a MIG sempre no holofote disso, a gente vai criando um ambiente mais seguro, um ambiente mais inteligente, né? Então, é muito isso, sabe? Com certeza. E tem uma questão que eu acho que também... Aí vai uma pergunta para você, Thaís, que eu acho que seria legal até para todo mundo entender. Recentemente a Serasa adquiriu, né? Fez aquisição da ClearSale, que já era uma empresa também muito conhecida. E a gente queria saber o que muda, o que não muda, né? Para as pessoas que ainda estão ali, né? Sem esse conhecimento, justamente para essa área do gaming, né? Para esse setor. E o que colabora, o que traz a mais também, né? Esse peso. Nossa, traz muita coisa, assim. A Serasa é a maior datatech do Brasil e a gente se juntou com quem mais entende de consumidor digital do Brasil. Então, assim, a ClearSale eu brinco que a gente já era irmão, assim, a gente já era meio primo, tem uma sinergia animal, Legal. assim, aliás, né, um beijo para todo mundo que é ClearSale e agora é Serasa e para nossa turma, é muito legal essa troca. A família aumentou, né? Demais, a família aumentou demais, assim, porque nós somos muito integrados, é muito legal, parece que é uma empresa que já nasceu junto, né, empresas irmãs, de fato. Então, assim, essa integração traz pra gente um data lake de informação que é um deleite, assim, é uma delícia olhar os dados da ClearSale. É um conteúdo de peso. Profissionais. Conteúdo rico, né? Nossa, demais, assim, profissionais que estão
e engrandecendo muito as conversas dentro da empresa, e aí, né, todas as nossas trocas e, consequentemente, estão engrandecendo muito as conversas que a gente tem com o mercado. E é uma união que é muito interessante, assim, como ela foi muito natural, assim, muito rápida e muito natural. Que eu acho que tem muito a ver com o propósito, né? São empresas com propósito muito parecido. A ClearSale sempre teve um chapéu muito sério no mercado, né? Sobretudo no mercado digital, né? Tem uma participação importante em entender consumidor no mundo digital e com inovações, assim, fantásticas. E a gente tem muito esse chamariz de entender o consumidor de forma geral. Então, essa união foi muito boa e tem sido muito dinâmica e muito divertida, sabe? Que legal. A gente não consegue mais separar quem vê de um lugar, quem vê do outro, assim. Isso Ai, é que muito bom. legal. Todo Isso mundo é com o muito mesmo legal. sobrenome agora. Nossa, total. Hoje em dia falam, isso é ClearSale? Eu falo, sou também. Eu sou Sou Serasa também. também. A gente é tudo uma coisa só, assim. Muito legal. E tem sido muito divertida essa integração, sabe? Que eu acho que é a parte mais legal, Traz novos né? ares também, né? Enfim, pra quem já tava na Serasa e pra própria ClearSale também, né? Exato, e contribui muito assim. A gente agora, todo mundo é Serasa, né? A ClearSale é Serasa, mas a gente vira um pouco ClearSale, né? No sentido de pegar, de absorver essas melhores práticas e de absorver produtos e capabilities que eles têm muito consolidados, sobretudo de inovação, assim. Então, eu acho que a gente só ganha, sabe? Com certeza. Com É uma certeza. junção muito legal. Muito legal. Bacana. E agora falando mais assim da pauta de mulheres. Adoro. Eu gosto de falar com esse sotaque carioca. Eu vi que a Serasa, né, recebeu o selo Great Place to Work em 2021. E eu queria saber o que levou vocês a receberem esse prêmio, quais são as iniciativas que a Serasa promove, né, para chegar nessa premiação. Adoro. Assim, Só para contextualizar, pessoal, foi esse selo Great Place to Work para mulheres, né, especificamente. Então, por isso que a Serasa tem muita sinergia com a MIG, né? E por isso que a gente convidou a Thaís hoje aqui também. A gente morre de orgulho. E aí eu quero falar que foi o Great Place to Work em melhores empresas para se trabalhar, para mulheres e para inclusão. Exato. Então, Legal. assim, Muito legal. a gente também tem muita inclusão de pessoas com deficiência. É um baita orgulho. Então, assim, são selos que a gente tem muito orgulho. A Serasa, ela tem muito esse chapéu desde sempre. E eu, como mulher preta, posso falar isso com muito orgulho, assim, de trazer equidade para o mercado em todos os sentidos. Eu acho que como mulher, né, a gente tem muitos programas de lideranças femininas, a gente tem grupos internos que exaltam liderança para a gente fazer trocas de informações. Esse é um índice que a gente acompanha na pinta, tá? Isso aqui desde o board, né? O board acompanha na pinta esse índice de mulheres por grade salarial e por grade de cargo, para que a gente tenha, de fato, essa equidade. E até dos próprios recortes, né? Enfim, a pauta mulher, e aí tem os recortes mulheres negras, enfim, Exato. pessoas com deficiência. Exatamente. A gente tem vagas preferencialmente para mulheres, em que a gente lança tanto no LinkedIn, no mercado externo, quanto no mercado Legal. interno. Então, a gente tem vagas preferenciais para mulheres. Então, assim, é toda uma preocupação e que, na minha opinião, ela surge na camada cultural da empresa, sabe? Exato. Então, assim, desde o programa, né? Lá a gente tem sala para amamentação, eu como mãe... Legal. Eu usei Porque muito são disso. dicas muito valiosas também para empresas, principalmente essas empresas agora que estão começando dentro Exato, da pessoal. indústria, que tipo estão ainda se estabilizando ali. É muito legal ter essas, né, dicas, digamos assim. Exatamente, assim. Então, assim, a gente tem sala para amamentação, a gente tem um programa lá, que é um programa super sério, que acompanha a gestação desde o início. Então, eu que fui mãe 2 vezes lá, usei muito. Então, Que desde legal. o primeiro mês de gestação, tem um programa que acompanha, vê se você tá bem, te acompanha, manda dicas, avisa o seu gestor como ele pode te tratar melhor e como ele pode entender este momento, que é tão especial na vida de uma mulher. A gente tem cursinho de gestante. E aí, como mulheres, né, todo esse programa de liderança que é global, então a gente fala com as mulheres do mundo tem essas inteiro, trocas, tem essa troca de mulheres que é fantástico. As nossas líderes globais trazem muito dessa integração. E o que eu acho mais importante, né, que não é só programa, é na prática. Então, desde o programa de jovem aprendiz, e o nosso programa de trainees, até o programa de vagas, enfim, né? De todos os programas da empresa, eles têm esse olhar. E é isso que faz diferença. Todos os programas da empresa têm o olhar de ter esses recortes e de incluir. De humanização, né? De humanização. Isso é super importante. Total. E assim, eu tenho 13 anos de empresa, né? Já tô velha, né? Hoje em dia
É bastante. Eu tô vendo a empresa. Mas, assim, é muito interessante ver quanto isso reverbera na empresa. Mas são cuidados que também fazem a diferença, né? Na Às vezes, prática. muita gente fala assim, principalmente nesse mercado que a gente tá agora, da indústria, existe muita troca de pessoas de uma empresa para outra, vai para cá, vai para lá. E, às vezes, esses cuidados que as empresas fazem com os próprios colaboradores, com a sua equipe, etc., são também coisas que são ponderadas na balança na hora de tomar uma decisão de estar numa empresa ou permanecer numa empresa. Sem né? dúvida. Então, eu acho que essas dicas que eu falei para você, que é muito legal que o próprio Serasa faça todo esse cuidado, porque essas empresas falam, poxa, em vez de ficar competindo, né, com uma pessoa, um profissional, vai para cá, vai para lá, paga mais, vai aqui, esses cuidados fazem total diferença, Exato, né? E esse é o grande ponto quando a gente fala em equidade, não importa qual seja, né? Quando a gente fala de equidade, a gente fala o quê? De dar as mesmas oportunidades. Isso não quer dizer que as pessoas têm a mesma vida. Ou elas estão no mesmo lugar, ou que elas partem do mesmo lugar, né? A gente vai ter gente que vai ter uma vida muito mais confortável e que vai poder fazer uma faculdade muito mais tranquilo, e vai ter a galera como eu, paguei minha faculdade, corri atrás, não sei o que, busando, vai ter, gente. Então, assim, a gente tem que entender que a equidade, a gente não dar as mesmas oportunidades, mas a gente conseguir entender as diferenças. Aí que a gente fala de equidade. Então, assim, um caso que eu acho lindo, que eu adoro contar, é que a Serasa me permitiu, né? Dentro da Serasa, eu consegui dar uma promoção para uma promoção, um mérito, né? Um mérito de salário para uma funcionária que era do meu time na maternidade. Ela ganhou o bebê e eu levei a carta. Então, assim, gente, isso é um privilégio de um tanto. Que é isso, é uma empresa. E assim, falando de maternidade, desculpa te interromper, mas de maternidade também é uma pauta complicada do mercado de trabalho, né? Então, sem dúvida. Realmente, eu acredito que fez muita diferença. Não, gente, poder levar pra ela, eu como mulher, poder levar pra ela uma carta na maternidade, ela sabendo que ela vai ficar 6 meses fora, é um baita privilégio. Então, assim, início bom de maternidade. Eu mesma fui promovida durante a minha licença maternidade. Então, assim, são coisas... São cuidados. Cuidados muito especiais e que, na minha ótica, fazem muita diferença, inclusive no resultado. Eu acho que a gente é a empresa que a gente é, de resultados por isso. Acolhe totalmente e te respeita como profissional, né? Exato. E mais do que isso, faz com que o elemento com que você trabalhe literalmente de corpo e alma, porque os elementos que você tem ali te favorecem na pessoa física também, né? Então, eu acho que é isso, sabe? E na inclusão de pessoas com deficiência, a mesma coisa. A gente tem muitas pessoas com inclusão de deficiência. Eu acho que a gente tem que, inclusive, quando a gente fala, né, na Amiga, eu adoro trazer sempre essa porque eu acho que a gente fala pouco também das pessoas com deficiência e inserir elas no mundo também é importante. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos só 30% das pessoas com deficiência são inseridas na sociedade. Então, assim, é pouco. E ao mesmo tempo, a gente não ganha um ambiente diverso, né? Que essas pessoas também trazem, assim como a gente, assim como mulheres, assim como pessoas pretas. A gente traz variedade para o mercado. E essa variedade para o mercado é que faz um mercado ser, de fato, forte, na minha opinião, sabe? Sim, com certeza. Legal. E agora a gente vai pro quadro Bet for Amig. E nesse quadro, pra gente te contar um pouquinho, ele é um quadro um pouco diferente, no sentido que ele não vai tanto na parte da informação, da parte mais séria, mas ao contrário, a gente quer saber um pouquinho mais das fofocas, o que tá rolando, né? Algo mais descontraído. Então, assim, primeira coisa que a gente quer saber: qual foi a tentativa de fraude mais criativa que você já viu? Tava muito curiosa pra essa pergunta. A gente tava aguardando aquela hora que você falou, nossa, se vocês soubessem todas as fraudes. Eu quero aprender, brincadeira. Gente, nossa, que difícil. Assim, tem muita fraude curiosa, gente, mas assim... É mais criativa. Vocês falar, acreditaram, né? Eu vou falar uma que é bem criativa e que real acontece e que a gente consegue pegar, né? Então, a gente consegue ver muito, que a gente identifica, realmente pega. A gente tem um processo de liveness muito bom, né? Para identificar a pessoa. E é muito engraçado, porque a gente já pegou muitas pessoas que são parentes tentando se fingir por outro parente, pela similaridade física. Ah, nossa... Entendeu? Nossa. Então, por exemplo, um filho que tenta se passar pelo pai.
Porque a similaridade física é próxima. Até gêmeos também. Eu ia falar que como gêmeos. Não, tem similaridades muito, muito, muito próximas. Então, assim, quando você faz... A gente brinca o cara crachá, né? Que eu pego o documento da pessoa e eu pego a foto que a pessoa mandou, o liveness da pessoa. Você vê que a pessoa não é a pessoa por vários indicadores. A gente tem indicadores de idade, por exemplo. Indicadores que mostram que aquela foto, aquela pessoa ali que mandou, né? Que tirou, que fez o liveness, não é compatível com o documento e com a idade que ela teria. Mas é muito comum, gente. Mais do que vocês pensam. Nossa. Normalmente... fraudes de filhos, de pais para filhos, às vezes menor de idade que usou a foto. A gente já pegou de tudo um pouco, gente. Já pegou de gente dormindo, ou seja, estavam fraudando essa pessoa. Eu ia perguntar, por curiosidade muito pessoal, se vocês pegam uma foto assim, em ambientes muito aleatórios que as pessoas estão tirando pra validar alguma coisa. Tipo, no banheiro, assim. Ai, total, gente. Até umas poses meio Gente, engraçadas. tem de tudo que vocês imaginam. A gente, assim, tem estabelecido a pose, né? Tem estabelecido mais ou menos, né? Você não pode fazer qualquer pose, não pode mandar uma selfie muito elaborada, digamos assim. Quando você vai validar alguma coisa, enfim, liga o celular, aproxima, distancia. Aí não dá pra você fazer nunca tá preparado pra tirar uma foto nessas horas, né? Exato, não vai ser a selfie do Instagram, definitivamente. Mas assim, a gente pega muita coisa. Muito mais coisa do que vocês pensam. Assim, tem uma série de verificações. E aí, assim, a gente tem um time de produtos que eles não param de fazer esses testes, né? Eles não param, gente. Isso é muito então, minucioso, assim, né? Muito, muito. A gente hoje pode dizer que a gente tem uma das camadas de Know Your Customer, que é como a gente chama esse tipo de camada, uma das mais sérias, porque a gente não para de testar. E assim, né, de novo, a mesma camada de Know Your Customer que hoje uma bet usa, né, ou uma operadora usa, né, no sentido geral, é a mesma que um banco usa. Então, a gente usa realmente regras muito rígidas para identificar esse cara crachá e para saber que essa pessoa é essa pessoa mesmo, sabe? Realmente Sim. o pessoal tenta de tudo, né? Menina, você não tem ideia. De tudo. E cada dia parece uma nova, viu? Mas essa do parente eu acho que é a mais engraçada, assim, a mais comum. De pegar essa similaridade por ser parente, né? E achar que vai dar certo. Vai dar certo. E a gente pega, não adianta, não funciona. Agora, com quase... Você falou 13 anos, né? Que você tá no Serasa? Tô 13 anos no Serasa. Então, dentro dessa trajetória que você tem dentro da empresa, se fosse um filme, qual filme seria? O nome do filme. Nome do filme, né? Gente, que difícil essa. Nossa. Ai. Boa pergunta. Que filme seria, gente? Que é uma jornada longa, meu Deus do céu. A Jornada. Jornada da Arte olha, Estrela. gente, olha. A Jornada de Thaís. Não, é uma jornada longa, viu, gente? Olha, São vários filmes em um? muitos filmes. Ou temporadas, assim. né? Se for série. Se você aquela Nossa, sessão se fosse 1, 2, sé- 3. Exatamente, eu acho que tá mais pra uma Uma série. série. Porque é isso, né? Foi área de marketing services, uma temporada super dinâmica, com dados muito mais divertidos, né? De segmentação. Uma temporada de crédito muito mais firme. As aberturas de bancos digitais, um capítulo à parte no mercado. Pandemia, né, gente? Tá em pandemia no verdade. setor financeiro. Foi outra jornada bastante diversa. Ou seja, quem quiser pode entrar em Roteirista contato caprichou. com a Thaís, porque pode sair uma série. Sai uma série longa, gente. Roteirista caprichou, né? Sai uma série longa, viu? Dá um Game of Thrones também. Aí vai ser longo. Vai ser aí é longo longo. Vai ser longa, né? Tem que ser aquelas séries de 13, 14, 15 temporadas. Agora, pensando no seu primeiro emprego, você, voltando lá, né, para o seu primeiro emprego, você pensaria ou se imaginaria hoje onde você tá, onde você chegaria? Você sabe que a gente tem um programa com jovens entrantes no mercado de trabalho que estão fazendo faculdade. Primeiro e segundo ano, mais ou menos. E a gente teve um desses módulos há 2 semanas atrás. E é engraçado que me fizeram essa pergunta. Olha. É muito engraçado, né? A minha primeiro emprego, eu era secretária numa agência de modelos. Nossa, Olha que aleatório, gente. Nossa. Exatamente. O primeiro emprego, nossa, assim, é sempre algo bem Bem fora da aleatório, curva, né? Então, assim, era uma agência de modelos, era bem diferente do que eu faço hoje, né, naturalmente.
E depois eu fui trabalhar numa escola de música, fiquei alguns anos numa escola de Não música. tá aí a ligação também, né? com Tá a aí música. super a ligação, né? A vibe cultural, a vibe já de jornalista. Mas é interessante pensar isso, né? Eu acho que a nossa jornada profissional, ela vai sendo construída, né? Eu tenho certeza, e eu posso afirmar, né, dado o tempo do nosso mercado, que ninguém, né, mamãe, o que você quer ser? Eu quero trabalhar na indústria de game. Não, isso Não, com acho que certeza não. Acho que Então, temos que descobrir se alguém alguma vez passou por isso. Mas eu tenho certeza nossa, que eu nós tô não até vamos com medo, encontrar. né? pessoa Porque tem precisa tanta ser gente estudada. jovem. Com certeza. Então, assim, influencer sim, indústria de game, acho que vai depois, né? Vamos dar uns anos aí, né? Mas é interessante ver que a nossa jornada ela é construída, né? A nossa jornada profissional ela não começa Sim. a gente sabendo. Talvez algumas pessoas tenham esse privilégio, né? De entender exatamente onde elas vão parar. Mas a minha carreira ela foi muito construída pela diversão de fazer e pelo gostar de fazer e pelo brilho no olho. Então, eu sempre trabalhei porque eu gostava e a vida vai te levando para lugares em que você gosta, em que você se diverte, em que é legal, né? Em que você aprende. Então, eu acho que jornada profissional a gente constrói passo a passo, né? Com e essa é a certeza. dica que eu dei para eles, né? Jovens na faculdade, falando, nossa, você tem que pensar na sua carreira. Gente, ninguém pensa na carreira desse Não jeito. tá nada definido, alguém conta pra eles. Calma, né? Com 19 anos a gente quer traçar o que a gente quer ser. Com 50, gente, calma. Olha, esse roteiro não vai Viva ser a seguido vida, dessa né? forma. Não Viva a vida, precisa, deixa vai leve, vai vivendo. curtindo. Uma dica, um CEO muito querido, lá da Anshan, que foi uma mega escola pra mim, né? A Câmara Americana de Comércio forma executivos no Brasil. As pessoas de lá eu adoro. Eu também sou suspeitíssima. Eu sou chamber até hoje. E lá tem um programa incrível de formação de profissionais para o mercado. E uma das dicas mais valiosas que eu recebi até os 30 anos, não se preocupe com o salário. Se preocupe em aprender. Porque depois desse tempo, a vida vai te levar aos melhores lugares com as melhores pessoas. Se preocupe em fazer coisas legais, em que você aprenda, em que você se construa, em que você acredite. Depois dos 30, a vida te leva. Então, acho que essa é uma boa dica, né, para quem tá Total. começando. Legal. Se preocupe em se formar, em Nossa, ser... totalmente de acordo. Não é? A com vida certeza. leva a gente para os melhores lugares se a gente tá Leva. pronto e se a gente tá preocupado em não parar de aprender, né? E essa é a nossa Exatamente. indústria, não é? A gente Exato. não para de aprender. E agora, Thaís, gostamos muito de saber sobre você, só que agora a gente vai para um quadro super rapidinho, bate-bola, jogo rápido. Vai. Então, assim, o que vier na sua cabeça é papum. Eu pergunto, você responde, vamos aqui no Tico-Teco. Vambora, bom? vambora. Vamos lá. O dado mais valioso sobre o comportamento do brasileiro. A combinação de todos. Não adianta. A gente não é, a gente não é muito folha de ligado, papel, né? a gente é cristal, cara. É A gente verdade. tem muitas facetas. Quanto mais dados, mais inteligente você fica enquanto empresa. Um dado só não faz verão. Faz sentido. Não gostei, faz. gostei. O conselho que você daria para as mulheres que querem ingressar na sua área hoje? Cara, não só na minha área, mas no mercado corporativo, acreditem em vocês. Assim, não deixem que a sociedade te diga aonde vocês devem estar. A sociedade não nos diz aonde a gente deve estar. E ela tenta. Então, a gente tem que ter muita crença, se abraça em outras mulheres, em mulheres em que você em que você pode se espelhar e segue. Porque o mercado não é favorável ao crescimento muitas vezes. Talvez não queiram ouvir sua voz, mas você tem que projetar sua voz, né? Legal, E uma puxa a outra, né? Exato. Uma puxa a outra, exatamente. sabe? Então, para finalizar, hoje a Mig representa, em uma palavra, Hoje a MIG representa um exemplo de união entre pessoas, prioritariamente mulheres, mas sobretudo sobre pessoas que estão dispostas a aprender junto e a criar junto. Acho que é isso que é a MIG. muito legal. Que legal. Obrigada. Gostamos que lindo. muito Ai, desse papo orgulho. com você. Muito Orgulho. obrigada mesmo. Obrigada, Muito bom te gente. conhecer. Que delícia que foi Foi esse muito papo. bom, foi muito bom. Acredito Obrigada. que
Acho que foi muito gostoso Foi muito leve, saber muito aprender de gostoso. você aí muitas coisas, principalmente da A gente empresa, mas aprendeu também de muito você. também, enfim, te conhecer, Exato, né? foi Ah, muito eu legal. adorei, Muito adorei, legal. Com gente. certeza todo mundo vai gostar. A gente se encontra nos happy hours. Com certeza, com, Com certeza. certeza. Ali estaremos todas. Exato, exatamente. Bom, Thaís, muito, muito obrigada. A gente agradece demais a tua participação aqui, de ter aceitado o nosso convite, de ter Obrigada. compartilhado conosco todas as tuas ideias, as tuas experiências e contar um pouquinho mais de você como pessoa. Eu acho que faz muito bem para as amigas, né? Conhecer muito mais as profissionais que fazem parte do grupo como associadas. Eu acho que isso causa até muito mais união mesmo. Sem dúvida. E queremos que todos também acompanhem o podcast Serasa Falando em Fraude, que também 2 associadas, uma fundadora e uma associada, participou, a Bárbara Teles e a Ana Clara. Ou seja, sigam, por favor, e acompanhem. Imagino que deve ter sido maravilhoso esse podcast. E a gente também espera que vocês, como tanto profissionais, né, se associem, como na nossa, né, Amig, que a gente tem muito conteúdo, muito workshop, muito para aprender junto. E também, né, temos muito trabalho de união ainda para fazer em conjunto, para crescer ainda mais esse mercado e trazer mais mulheres aqui para nossa indústria. Porque o que a gente quer, o nosso objetivo é justamente esse. Ajudar as que estão aqui para elevar, seguir crescendo e trazer mais mulheres aí para o setor. E você que tem uma empresa, que também participa da sua empresa, enfim, incentive elas a nos apoiar a Amig. E aí a gente vai deixar aqui o nosso site, amig.bet, para que vocês possam entrar, se cadastrar e também apoiar. Lá tem todas as informações de contato para que vocês saibam todos os pacotes que nós temos aí para oferecer, que tem muita coisa bacana para ser feita, né, Com Aninha? certeza. Tem muito trabalho aí que a gente tá acontecendo além dos poker nights que a gente tá colocando. Tem muita coisa bacana. A gente aprende a jogar, se divertir. Deu o que falar, hein? É. Nossa, que demais. É muito Poker legal Night mesmo. já é um evento chave, assim, que todo mundo espera. Assim, tem que ter Olha- um poker ali no meio do ano, pelo menos, Poker pra Night galera... deu o que falar, gente. jogar. Parabéns. Nossa, Obrigada. já temos assim, já tivemos várias ganhadoras no Poker Night, então tá sendo um trabalho muito bacana. E, logicamente, nossas masterclass, nossos workshops, tem muita gente com muito conhecimento que quer dividir. Então, temos que acompanhar também todos esses, eu acho que benefícios que a Amig proporciona para todas as amigas, né, Isso da nossa mesmo. associação. Isso mesmo. E sigam nas nossas redes, também acompanhem todos os conteúdos, a gente coloca lá nas redes sociais, acompanhamos todas as associadas, onde elas estiverem, nas suas palestras, painéis, podcasts, a gente está sempre Consegue realmente saber de tudo lá. relevando, né, Exatamente. todo o conteúdo que elas estão fazendo ali pela indústria fora. Então a gente segue elas e com certeza a gente espera vocês no nosso próximo podcast, que também vai ser muito interessante. E até mais, gente. Até, Obrigada gente. mesmo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.